E aí, pessoal, tudo certo? Esse aqui é o 20º episódio do podcast do Música Pra Ver. Esse podcast que tem cara de revista, que você pode ouvir aos poucos, matéria por matéria, ou ter a imersão total e ouvir tudo de uma vez. Aqui é você quem manda. O podcast é também uma extensão do site, o musicapraver.com, que desde 2010 produz conteúdo para aqueles que amam música assim, num outro nível e querem conhecer mais e melhor, tanto das produções quanto dos seus criadores. Você vai ouvir nos próximos minutos aqui alguns mergulhos muito profundos nas criações de músicos de primeira que vieram ao Música Pra Ver conversar sobre os lugares na cabeça, no coração, na alma, para onde a música os transporta. Para começar, ouve aí um papo com Giovanni Cidreira, ou apenas Gil, como ele mesmo tem se nomeado. O artista baiano lançou recentemente o ótimo Nebulosa Baby, álbum com Benk Ferraz da banda Bugarins na produção e um enorme elenco de estrelas entre as suas colaborações. Giovanni, eu quero conversar com você sobre Nebulosa Baby, que é um disco muito, além de bom, além de divertido, pra quem ouve também, é um disco muito interessante, muito intrigante. Eu quero, primeira coisa, ouvir de você, como é que foi fazer essa obra de um jeito que ela fosse tão narrativa quanto climática, atmosférica? Isso é uma coisa que acontece, né? Quando o trabalho ele tem muita história, eu acho, quando tem uma consistência, né? E esse projeto, esse trabalho começou já tem uns 3 anos, não por preciosismo, porque é muito difícil lançar disco, né? Eu sou preto, sou de Salvador, sou nordestino, 10 passos largos, atrasados de muita gente que cresce num certo ciclo, certos meios, informação, você consegue entender como giram as coisas e, né, alcançar e transformar isso em uma coisa mais fácil, né, de fazer, de produzir a coisa. Mas dentro desse período eu usei essa dificuldade para transformar tudo isso em linguagem, né? E identificar realmente que esse tempo ia ser um tempo difícil para fazer a coisa como eu queria, de um modo impecável. Então, por exemplo, eu comecei a pensar que eu poderia estar produzindo outros discos que me dessem experiência e fosse maturando essa minha ideia, sabe? Isso aconteceu quando eu lancei o Mano Mago com uma Ralpita e Straight com o Josiara e a própria Mixtape, que é quando, na verdade, quando se inicia, é engraçado falar isso, mas é quando se inicia esse disco. E depois disso aí, meus amigos identificaram, dentro dessas músicas, dessa história toda, né, que no disco de forma textual ali é contada, identificaram a minha própria história, cara. E olha como é engraçado que outras pessoas tiveram que olhar para mim e falar: Gil, isso daqui fala sobre Santo Amaro, fala sobre sua avó. Isso daqui é muito Valéria, não é? Porque, claro, eu sou artista e às vezes eu estou dentro de uma situação que eu não consigo me ver, não é? E a ideia, né? Você não consegue realmente dizer o que é que aquilo tá, o que você está expressando com aquilo, né? E as pessoas que vieram me deram essa ideia de transformar isso num filme, primeiro na websérie que a gente lançou, né? Tá lá no YouTube também 4 episódios que contam não só o disco no processo da produção do disco em estúdio, mas né, passa pelas coisas que estão por trás do disco, né? Por trás das músicas, das pessoas, das histórias dos lugares. E depois no filme, né? Que materializa essa energia, né? Essa força de vontade, essa nossa intuição, né? Nossas habilidades que a gente tem naturalmente e que eu acho que as pessoas, quanto mais, engraçado e meio perigoso dizer isso, mas parece quanto mais afastada desse sistema, sacou o que eu tava falando, né? Do bug da classe média alta, quanto mais afastado disso, mais você tem ligação com o seu ancestral, né? Com as coisas que disseram pra gente que era pura bobagem, entendeu? E que, na verdade, é a única coisa que a gente tem. Eu percebo isso quando eu vou na periferia, né? Aqui, no Brasil inteiro, você vê que as pessoas, elas não têm roupa, não têm remédio, não têm grana, não têm comida, mas existe uma genuinidade na comunicação, entendeu? No falar, e existe esse cuidado com as coisas que a gente aprende em casa, cara. As coisas que a gente aprende em casa, assim. Então, veja bem, isso tudo é muito imagético, né? Muito grandioso, assim, não tinha outro jeito de contar essa história. Certo. E vou fazer uma analogia aqui que pode ser meio estranha, meio viajada, mas ela é sincera, então eu vou fazer. Eu sinto que tem obras, e é o caso da sua, que parece que quando eu dou o play, parece que eu de fato, tipo, entrei numa casa. Aí a primeira música tá mostrando um cômodo, e aí o disco me pega pela mão, me leva depois pra cozinha, depois pra um quarto, depois pra um banheiro. Sabe, parece que eu vou andando, caminhando, e eu tô dentro do mesmo local, só que cada faixa tem o seu local, tem a sua função ali dentro desse todo. Como é que foi pra Uhum. você montar então o Nebulosa Baby enquanto repertório e saber o que cada música tinha ali dentro? Engraçado, né? Porque esse negócio que você falou dos cômodos, não vai pensar em começo, meio e fim, né? Lugares, né? Tipo assim.
E isso é uma coisa meio embaralhada, né? Pode ser embaralhada. Mas, na verdade, com Nebulosa Baby, eu acho que a criação do repertório me veio a fazer esse disco. Eu pensei esse disco quando eu comecei a pensar a primeira música, que é, de fato, a primeira música do disco, que é Daqui Pra Frente, a música que Jupe, né? Jupe do Bairro, traz o texto. E como é muito louco, porque na época, quando eu tive essa ideia, por exemplo, eu nem conhecia a Jupe, eu só absorvi ela de longe, assim, só gostava daquilo. Isso me veio na cabeça depois de uma conversa que eu tive com a minha mãe sobre família. Ela falava que família é um lugar onde você se sente bem, e foda-se, isso é o mais importante. Ela disse pra mim, essas coisas a gente aprende em casa, meu filho. E depois, engraçado que depois, no tempão, quando eu tava finalizando o disco, veio bem com esses áudios de Jupe. Ela fala a mesma coisa que minha mãe falava. E aí fica muito claro para mim que essa coisa da intuição são coisas que a gente tem que estudar mesmo, nossas habilidades, né? Tudo isso. Parece besteira, né? Mas o mundo cria essa maneira dentro da gente, deixa a gente meio confuso mesmo. E esse repertório, ele foi basicamente feito assim, né? A partir a partir desse ponto, assim, de intuição mesmo, assim, né? As músicas eu sei que elas são muito diferentes em algum momento, né? Assim, tem essa coisa diversa, né? Esse disco tem esse caráter eu fico brincando assim, daquele discão de música popular, né? Aquela coisa assim, tem várias nuances. Porque é um disco também, cara, que ele é coletivo, né? Então tem muita gente, é um disco que tem esse caráter de ser um disco de grupo, né? Portanto, eu deixei também muito para as pessoas darem a cara das coisas, né? Tipo, acho que quando eu trago a Alice, quando eu trago o Luê, quando eu trago a Ava, repetindo algumas coisas que eu já tinha cantado, eu também me coloco assim, eu me coloquei. Acabou que a sonoridade que elas imprimiram nisso também foram muito determinantes para onde eu encaixar isso no repertório na ordem, né? Das músicas, o quarto, a sala, essa coisa toda, sabe? Uhum. Vamos falar mais sobre isso? Eu quero muito ouvir mais sobre isso porque eu acho isso muito interessante, porque é o tipo de disco também que a gente abre ali pra ouvir, a gente só de olhar pros nomes que estão ali impressiona, assim, sabe? Você fala, caramba, todo mundo que eu gosto tá aqui reunido em uma só obra. E o que veio antes? Veio primeiro a ideia de ter a Luê, a Ava Rocha, a Luísa Lian, o pessoal do Maglore, enfim, ou veio as músicas e aí você quis chamar eles pra aquelas faixas específicas? Vamos falar, veio meio misturado. Cada um tem a sua especificidade, né? Por exemplo, essa música com Jupe, a música que começa o disco, foi quando eu pensei, caramba, essa ideia é boa, isso é um disco. Não era a sequência de música que eu tinha. Eu falei, esse disco, eu encontrei o tema do disco. Aí eu fiz Joias, que é uma música, pensei, por fazer uma harmonia que Jupe vai cantar. Acabou virando outra música, Joias. Veja, esse foi um tipo de coisa que aconteceu nesse disco. Eu pensei no nome de Jupe, mas a partir daí também, onde deu uma conversa que eu tive com o Benck, sobre as músicas, quantidade de música que a gente tinha, o jeito que a gente queria produzir, o tempo que a gente tinha para fazer. Ele falou comigo, velho, vamos lançar essas músicas do jeito que dá agora. A gente vai lançar mixtape, a gente vai gravar no quarto, a gente vai fazer essa parada. E depois a gente vai gravar essas músicas, a gente vai apresentar ela de outro jeito. A ideia não era que eu nem cantasse no disco, entendeu? Eu não queria cantar no disco. A ideia mesmo era, tipo, imprimir, ressuscitar, porque acabar com essa história de que a obra se encerra no registro, entendeu? Esse tipo de coisa. E aí eu falei, não, tudo bem, tipo, a gente vai pensar assim. Então, basicamente, essa ideia do grupo já estava muito determinado, assim, pela gente no começo da produção. Principalmente, cara, porque eu não sou besta. Eu vivi em São Paulo, numa casa que era a Casa Vulva, uma casa de cultura em São Paulo, voltada principalmente à produção das mulheres, né? Artistas e tudo. Tinha todo tipo de coisa lá. E você pode imaginar a quantidade maravilhosa de pessoas incríveis, de mulheres que passavam por lá. Entendeu? Eu tava, de repente, com a Ava e a Açucena das Bahias, aí chegava a Luísa Lian, a Alice depois, e um mostrando música para o outro, as novas composições. O Birim Trio era um trio que estava sempre ali dentro da casa, então a gente começa a se influenciar, né, pelo outro, e também dá essa influência, porque a gente começa a fazer as coisas meio em simbiose. Então, esse disco, eu peguei as coisas que estavam acontecendo dentro da minha casa, entendeu? São as pessoas que conviviam comigo e estavam fazendo a música comigo. Tem música que aconteceu sem querer ali, sabe? A Nebulosa, por exemplo, estava com eu, Marina Mello, o Birim, Jade, Saava, Léo, tudo lá, e já, eu tava cantando uma música que era tristíssima. Jade, você tava lá, todo mundo, ei, aquela festa, tu mostra uma música. Jade, você chegou assim no cantinho na parede, botou uma mãozinha, tipo Chico Xavier, sabe? Tampou os olhos, assim, de repente voltou com o papelzinho, tá aqui o resto da música. Ué, esse tipo de coisa, saudade de casa, lá, 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 lá. Eu não queria isso, foi uma roda de violão. As pessoas estavam gritando e cantando. Então, como é que eu vou fazer? Pô, vai ter uma gravação na Red Bull Station, a gente conseguiu, pô. Vamos levar todo mundo, né?
Porque essas pessoas que estão fazendo parte da minha vida, e minha música, minha obra, é basicamente isso, né? Aham. Eu só vou fazer o que eu realmente estou vivendo ali e, claro, aproveitar esses talentos maravilhosos, as pessoas que estavam realmente vivendo comigo. Esse disco, para mim, é isso, é um retrato desse momento, assim, né, nesse ponto da gravação, né? Onde eu consegui levar todo mundo que estava comigo, Benk, Nayan, Lucas Martins, os meninos da Maglória estão ali porque são meus amigos há muito tempo. E todas as participações todas foram, assim, das pessoas que estavam lá em casa, exceto o Dinho, do Bugarins, que ele caiu de paraquedas no estúdio. E, e ele tava lá, ele, não, vou gravar agora a música, rolou, sabe? Mas a gente também é muito parceiro há muito tempo, entendeu? Mas respondendo o que você falou aí, é isso. Isso já estava determinado, entendeu? Pela vida que eu estava levando mesmo, entendeu? Pela intenção também. Eu acho que quando eu saí de Salvador e comecei a me comunicar com outras pessoas e tal, eu acho que também abriu um pouco, né? Acho que mudei um pouco o meu jeito também de produzir. Eu acho que antes do encontro com o Ben, que eu era muito mais controlador, se eu for pensar no meu primeiro disco, né? Eu fazia tudo muito sozinho. Então, eu aprendi a deixar que o outro também conte a história e pegue disso, traga outras coisas que eu nunca imaginei, nunca pensaria, nem faria desse jeito, né? Acho que o que eu quis principalmente com isso foi isso, tipo assim, deixa que os outros também deem a sua impressão dessa coisa toda que eu tô fazendo. Que lindo isso. Eu imagino que para você então ouvir o disco, mais do que se lembrar das gravações em si, mais do que ele te tocar nas memórias dos momentos que você viveu, ele deve te tocar mais do que outros trabalhos tocam outros artistas, em um lugar muito afetivo, de você lembrar quem Uhum. estava com você, de um jeito muito carinhoso, né? Sim, é isso, porque tem momentos maravilhosos que acontecem em estúdio, né? E são grandiosos e tal. Só que realmente essas músicas, cara, e até a escolha do repertório, uma coisa muito de dentro de casa, sabe? Muito pessoal mesmo. Eu fico lembrando, sabe, de nome de músicas que não foi eu que dei, versos que o Luê cantou. Ela não tá na composição comigo, mas alguma coisa eu roubei dela, a Lua. Sabe, a gente tava muito agarrado, a gente tava muito junto, vivendo numa cidade que não é nossa, sabe? Sem grana, sem nada. E isso é o tipo de coisa que fica impresso ali na música, né? Fica ali. E é engraçado como eu trago essa minha história e se casa com a dessas outras pessoas, né? A gente realmente tem uma conexão, a gente tá realmente tá. Os malucos se encontram, entendeu? A gente às vezes encontra as pessoas cheias de amenidades, ou sabe, uma coisa esquisita, não. A gente tem. O Noélio hoje falou de uma coisa, ele escreveu do Hélio, para mim, do Hélio, o melhor letrista do Brasil, assim. Ele falava de como as pessoas. Como as pessoas reconheciam ele como um grande artista, mas não falavam disso, não falavam sobre ele, né? Eu fiquei pensando, porra, claro, a indústria, ela tem medo da verdade, porque se imagina que a gente começa a falar verdades, 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 o jogo de ilusionismo e todo o resto, Big Brother, e as coisas todas vão cair por terra, entendeu, cara? Então é bom que Noel fique ali, é bom que Vandal fique aqui, é bom que eu fique aqui. Então, mas aí você começa a ficar desacreditado, você não é artista, porque não toca no rádio, mas aí você percebe que aí se diz que mostra para mim que não, a gente se encontra, sabe? Tem pessoas aí que devem estar acreditando em outras coisas, cara, porque não é possível, entendeu? Em modificação mesmo da vida, a gente tá aqui para isso, para modificar. E me interessa só isso mesmo hoje, assim, acho que é isso que interessa. Acho que basicamente foi isso que aconteceu também com esse disco. Alô, alô, meu pessoal do Música Pra Ver! Tá reconhecendo minha voz? É sua amiga, Liuzinha da galera, da banda Tuyo. Você sabe que você já ouviu o podcast lá em que a gente contou pra vocês como é que tinha sido o volume 1? E agora, o que eu te digo é, saiu o volume 2. Do quê? Do Chegamos Sozinhos em Casa. Corre em todas as plataformas, dá o play aonde você conseguir, do jeito que você puder, e vem escutar esse discão com a gente, minha turminha. Um grande beijo, cheio de carinho. Ah, um beijo então pra banda Tuyo, esses queridos aqui do Música Pra Ver há tantos anos já. O disco novo, o Chegamos Sozinhos em Casa Volume 2, é um dos destaques da nossa Dicas de Discos de julho, que você acessa lá nos artigos do musicapavê.com. Aliás, deixa eu te contar, lá no site, na aba podcast, você encontra uma página com players de tudo o que estamos conversando aqui no podcast. E todo esse pessoal que passou por aqui, inclusive Duda Halpe. O produtor gaúcho veio aqui para contar sobre este que ainda é o início da sua carreira, mas uma época que já nos deu trabalhos muito interessantes, como o EP Giro e o single Janelas, com Kamal e Fabrício. O Duda é, inclusive, um novo parceiro da produtora Foco na Missão, do nosso grande Rashid. Duda, conta uma coisa, para você o que é mais legal na sua função de produtor? Ai, que pergunta difícil, já começou assim.
Eu acho que o mais legal para mim, assim, como um artista fazendo música, eu me interesso pela produção, principalmente porque eu consigo ver a música como um todo. E não, porque, por exemplo, vou só falar um pouquinho de mim para poder responder essa pergunta melhor. Eu comecei tocando guitarra mais, e eu faço a faculdade de música aqui na URGS, na Universidade Federal, eu faço música popular, e para entrar na faculdade de música tem que escolher um instrumento, né? E daí eu escolhi a guitarra, fiz a prova com guitarra, não sei o quê, mas por mais que, e eu acho que dentro da universidade, dentro do meio da música, pelo menos que eu convivo, até existe uma certa pressão, assim, para tu escolher um instrumento, para tu estudar aquele instrumento, se tu quer ser, sei lá, se tu quer tocar na rua, se tu quer tocar em banda, se tu quer tocar em bar, parece que existe, assim, isso, né, só que eu sempre tive mais interesse na música como um todo, em analisar o arranjo de uma música. Eu, quando escuto música, eu não consigo ouvir sem ficar analisando o que que faz aquela música ser tão massa. Cada partezinha, como que a bateria conversa com o baixo, como que o baixo conversa com a voz, como que não sei o quê. É a minha pira, assim, é a minha paixão. Então, a produção parece que me permite isso, permite que eu explore outros instrumentos e explore até o meu fazer musical, assim, como um quebra-cabeça de ir encaixando peças, de ir vendo a música como um todo e não só aquele instrumento ou aquela coisa específica. E isso eu amo demais. Incrível, legal demais. E vem cá, quando você tá então nesse seu processo debruçado em cima dos instrumentos, das composições, das produções, adicionando, subtraindo, recombinando alguma coisa, copiando e colando, enfim, Uhum. aquele resultado leva nós como ouvintes a diferentes lugares, seja de humor, seja de reflexão, seja de raciocínio a partir de uma mensagem também, enfim. No seu caso como produtor, como que acontece isso? Você tem uma ideia de aonde você quer chegar com esse resultado musical e aí você começa a trabalhar com isso em mente? Ou você vai criando esteticamente e aí percebe aquela potência também enquanto obra? Eu acho que depende muito. Depende muito por quê? Porque muitas vezes eu tô trabalhando nas minhas próprias coisas, né? Sei lá, tô fazendo um beat, tô fazendo uma produção para mim, e outras vezes eu tô fazendo para outras pessoas, né? E quando tu tá trabalhando para outros artistas, muitas vezes o artista já vem com um conceito, já vem com uma vibe que ele quer chegar, né? Já vem com um sentimento, digamos assim. E daí o meu trabalho é conseguir transformar esse sentimento em música, né? Então acaba que já vem antes do próprio processo de composição, né? Porém, quando eu tô fazendo, para mim é um pouco até meio espontâneo, assim. Tipo, eu sento para fazer um beat, geralmente vem uma ideia musical primeiro e não uma ideia emocional primeiro. Então, eu acho que com certeza, né, aquilo que eu componho vai transmitir um sentimento, mas às vezes ele é espontâneo. Eu acho que às vezes tem até a ver com o momento que eu tô passando, assim, sabe? Às vezes a gente tá naquele momento mais triste, mais ansioso, naturalmente, às vezes sem pensar, isso vai ser transmitido pro som, né? Ou às vezes até o contrário. Às vezes estou triste, mas daí vou lá e faço um som feliz para ver se me tira dessa tristeza, né? Às vezes isso acontece também. Só que essa pergunta é até interessante porque eu estou passando por um momento de descobrir isso em mim também como produtor e como artista, tendo meu próprio trabalho, lançando meu próprio trabalho. É a primeira vez que eu estou tentando pensar no sentimento que eu quero passar, na emoção, um pouquinho antes de começar a fazer a música acontecer. Em Janelas, por exemplo, foi uma música que, conversando com o Kamal e o Fabrício, como ia ser um single meu, né, que eu convidei eles para participar, eu queria trazer, né, um pouco, porque mesmo que eu for fazer o instrumental da música, eu queria que aquela música falasse de alguma coisa que eu também queria expressar. E acho que foi uma das primeiras vezes, assim, que eu pensei, assim, nesse sentimento, na vibe que eu queria transmitir com a música, antes de propriamente fazer, sendo uma música minha, né, autoral. Uhum, eu ia perguntar justamente isso agora, né? Porque é um movimento muito interessante para quem tá aqui do lado de fora, né? Pensar que você tá ali dedicado a fazer os beats, dedicado a fazer as melodias, os arranjos e tal, e de repente você também tá dedicado a fazer letra. Existe um momento muito determinado, um momento muito específico da sua carreira em que isso acontece, né? Sim, com certeza. Eu ainda não. Eu já escrevi algumas letras assim aqui no meu quartinho, recolhido no canto, assim.
cantei no banheiro, assim, pra ninguém ver, mas eu ainda não me considero um compositor de letra, né? Essas minhas músicas que eu tô lançando, os artistas que eu convido que escrevem, mas eu gosto muito de participar desse processo criativo, assim, de conversar sobre o que que a música vai falar, sobre o que que a gente quer em conjunto expressar e emanar nessa música, mas no papel eu ainda não toco. Certo, certo. Bom, e começou muito bem acompanhado, inclusive. Nossa, demais, né? Que privilégio. Poder ter o Fabrício e o Kamal escrevendo num som meu, né? Tipo, dois artistas e compositores incríveis, então, que são referências pra mim, né? Então, é um privilégio gigante, tá louco? Certeza. E Giro, o teu EP mais recente, né? Ele tem uma vibe bastante atmosférica, uma vibe bastante específica pra ele, assim. Eu acho interessante quando a gente dá o play, parece que a gente é levado de fato a um lugar onde aquela música se desenvolve, sabe? Uhum. Eu acho isso muito interessante. Como é que foi essa produção e quais intenções você tinha então com essas três faixas que compõem o EP? Então, giro, o nome giro vem de rolê. Eu queria achar uma palavra que pudesse substituir rolê. Porque o Aham. conceito, entre muitas aspas, né, esse lance de conceito do EP, é um rolê de bike pela cidade. Eu comecei a conceituar o giro na minha cabeça a partir do momento que eu senti saudade mesmo, né? Em tempos pandêmicos de sair de casa. Eu tava sempre indo para os rolês de bicicleta, assim, dando volta, indo nos parques aqui de Porto Alegre, indo para a faculdade de bike. Então, veio uma saudade ao mesmo tempo que eu estava nesse momento criativo, assim, de desenvolver meu próprio trabalho, e veio isso na minha cabeça, assim. Então, cada música, eu quis criar nas três músicas um ambiente sonoro, assim, em que eu passasse pelos lugares que eu geralmente passava quando eu estava dando rolês por aqui antes da pandemia. Então, a primeira música, que é Bom Dia, é como se o dia tivesse começado, um dia de sol. Ela começa com um som de eu abrindo o portão e minha cachorra latindo, que é o que geralmente acontece quando eu tô saindo de casa, pegando a bike e vou até um parque que tem aqui perto de casa, que é o Parcão, que a gente chama. E daí, no meio da música, tem um barulho do parque, tem um barulho da natureza, dos pássaros, das pessoas. E daí engata na segunda música, que é CB. CB é Cidade Baixa. Como se eu tivesse passado o dia no parque e tivesse começando a chegar a noitinha, assim, da tardezinha, daí eu me mando para a Cidade Baixa, que é onde o rolê noturno acontece, assim, onde os shows, a maioria acontece, onde tem os bares, onde encontro a galera, assim, para tomar um trago, para conversar, para curtir. Então, CB, chega de tardezinha, é o trajetório desse parque até a Cidade Baixa, depois a festa lá no final da música vira meio que um brega axé, assim, que meio pagodão, assim, nem sei descrever direito, que é para ser tipo como se fosse a gente numa festa, curtindo, dançando, e no final, para sereno, é meio que eu voltando de madrugada, e dá para ver até um pouquinho dos barulhos dos grilos, enfim, com tipo. Uh, eu tentei criar ambientes sonoros não só através da vibe de cada música, mas também com detalhezinhos assim no som, de botar um som de um grilo, de botar um som de uma pessoa falando, de botar um som da noite, um som do dia, né? Foi um estudo bem massa, assim, até entender o que que é o som da noite, o que que é o som do dia. Mas eu acho que eu tentei também, acima de tudo, encontrar um meio termo em que eu conseguisse expor o que eu sentia em cada ambiente desses que eu passava, expor essa minha saudade, expor essa minha lembrança, nostalgia, mas ao mesmo tempo também deixar aberto para cada pessoa que ouvisse remetesse ao próprio também, aos próprios ambientes que passava, né? Porque tu falou que cria uma atmosfera meio específica, até cria, porque eu acho que cria, né, um lance do rolê de bike. Isso é bem explícito, tanto na capa quanto nos sons. Mas eu acho que a minha intenção foi também fazer com que cada pessoa que eu visse relacionasse com o seu próprio rolê ali. Uhum. E que tivesse memórias boas com isso. Que legal, maravilha, maravilha. E vem cá, esse seu projeto ainda é recente, né? Você começou a É muito lançar. recente. Pois é, você começou a lançar os sons em 2020. Então eu preciso te perguntar: quais são os seus desejos artísticos, estéticos daqui pra frente, né? O que mais você quer fazer? Ai, ai. Dá até um nervoso de pensar, né?
Mas, nossa, eu tenho desejo principalmente de viver da minha música, né? De poder, assim, viver com segurança, com tranquilidade da minha música. Eu acho que esse é um dos sonhos de qualquer artista, né? Uhum. Poder viver a música, como eu já tô construindo esse caminho, né? Mas principalmente poder fazer música com gente que eu admiro, que são vários sonhos assim separados, cada pessoa, mas que eu já estou conseguindo realizar muitos. E está sendo uma alegria imensa assim. Eu poder ter essa conexão com a Foco na Missão, né, que é o selo que eu lancei, o Giro, e lancei Janelas, que é o selo da Dani Rodrigues e do Rashid. Eles estão me acolhendo de uma forma fantástica e poder ter esse contato com eles, mesmo de tão longe, né? Aqui de Porto Alegre lá para São Paulo, já é um sonho realizado incrível, sabe? Poder estar fazendo música com o Rashid, poder estar fazendo, através disso, fazendo música com o Kamal, com o Fabrício, que são artistas que eu escuto há muito tempo, sabe? Então, eu já estou realizando muitos desses sonhos, mas eu acho que esses sonhos só se tendem a expandir, assim, a conhecer mais gente que eu admiro, a conhecer essa galera pessoalmente. E eu acho que essas trocas que fazem tudo valer, assim. Imagina eu lançando um dos meus primeiros trabalhos autorais, conversando com o Kamal e com o Fabrício sobre o que a gente ia falar numa música, sabe? Tipo, é disso que se trata. É essa conexão que faz eu querer fazer arte, sabe? Tipo, foi uma coisa incrível para mim. E eu acho que também e que as pessoas se identifiquem com o meu som, assim, acho que isso acima de tudo, assim. Porque eu faço música porque é a única coisa que sai de mim, sabe? É tudo que sai de mim. E tipo, poder sentir que tem gente que tá ouvindo o meu som e tá se identificando, que tá tendo sentimentos bons, é isso, é disso que se trata. No fim de julho, o paulistano Bruno Bruni lançou o single A Onda, com vocais de Barbarelli e Laura Lavieri. A faixa, muito boa por sinal, foi a primeira amostra de seu próximo álbum, Grooving 2, uma continuação do seu disco de 2018. E nesse meio tempo entre a gravação dessa entrevista e o lançamento do podcast, ele já lançou mais um single, Banho de Sal, que você pode ouvir lá no musicapavê.com. Bruno Bruni, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho sempre muito interessante quando eu ouço o seu som que duas qualidades me saltam aos ouvidos. Logo de cara, sempre que eu dou play. Primeiro, é um caráter coletivo que você traz enquanto produtor, aquela figura do produtor que reúne outros músicos que eu acho muito legal. E o outro é um caráter festivo pra cima, celebratório, não sei como chamar. E eu queria conversar com você sobre cada uma dessas duas qualidades, ouvir como é que você vê isso. A começar por esse lugar coletivo. Você se vê enquanto produtor como esse maestro que está reunindo outros músicos mesmo ali e promovendo algo coletivo? Ah, sim, cara. Eu tenho o maior orgulho, na verdade, de conseguir chamar uma galera muito legal, que eu admiro muito no som. E eu fico muito orgulhoso e feliz de ver a galera topando e entrando de cabeça no som e estudando e se dedicando para o som. Isso me traz muita vontade de continuar fazendo, sabe? Ver as pessoas legais que tocam bem, gostarem do som e se animarem para tocar e botando o som delas mesmo na coisa, me dá muito ânimo para continuar produzindo, assim. Então, eu pretendo continuar nesse esquema, assim, chamando a galera e escrevendo as coisas pensando em cada um deles. Isso é demais. Uhum. Legal mesmo. E essa coisa festiva que eu comentei, você acha que é uma interpretação minha também, não sei, meio distante do que você gostaria, ou essa de fato é a sua intenção, de promover com a sua música algo que seja mais envolvente, mais festivo mesmo? Ah, eu acho que é isso mesmo, tipo, o som acaba saindo para cima, assim, né? Eu ainda não consegui fazer uma música triste. Um dia, quem sabe, eu faço. Provavelmente uma hora eu vou fazer. Por enquanto, a onda é meio essa mesmo, assim. É um groovão para cima, é animado. É assim que as músicas saem de mim, de algum jeito, assim. Eu ainda não não escrevia nenhuma música triste, mas quem sabe chega essa hora também.
Sim, e vem cá, você tem uma presença forte na cena aqui de São Paulo, nesse lugar indie que flerta com jazz, que flerta com várias outras referências, enfim, bastante múltiplas, né? E eu penso que é um lugar interessante de você transitar, de você ocupar, porque no trabalho com outros músicos também, você enquanto produtor, você enquanto tecladista, enfim, o seu envolvimento com outros projetos devem agregar muito ao seu som, né? Devem agregar muito às possibilidades que você encontra para cada música, não é? Ah, sim, como eu trabalho como produtor musical lá no Freak, que é o meu estúdio, junto com outra galera muito massa, eu acabo botando a mão em sons que não necessariamente são sons muito familiares, assim, para mim. Eu não sou um cara que escuto tanto pop, nem trap, nem funk, assim, mas eu acabo tendo que botar a mão, assim, me interessando por sons novos e tal, e aprendendo muita coisa, assim. Mas acho que hoje também tem muita gente surgindo que acaba misturando tudo mesmo, assim. Mesmo que sejam músicos jazzistas, por exemplo, ou que estudaram, né, nesse universo do jazz, acabam misturando muitas linguagens. Assim, a gente vê o Jacob Collier, Lewis Cole, que são pessoas que têm esse background jazzístico, assim, mas que acabam indo para muitos lados, né? Acho que é uma tendência, assim. Acho que a galera vai aprendendo de tudo e misturando tudo e acaba dando essa colorida no jazz, assim. Eu enxergo meio isso. É verdade, concordo contigo. E nessa sua vivência, então, nesses seus projetos, nessa sua experiência, o que você tem aprendido sobre a possibilidade ou a potência mesmo que a música tem de levar o ouvinte para outro lugar, de promover, se eu estou aqui em casa, eu dou o play e de repente me sinto num show com todos esses músicos ao meu redor, sabe? Como é que você tem entendido isso? Eu acho que realmente a produção, a timbragem, o jeito de tocar pode mesmo sugerir muitas coisas, assim, né? Eu gosto muito de tentar pensar em sons como cores, assim. Um certo acorde pode ter uma cor e um outro acorde pode ser mais claro ou mais escuro, e você tentar combinar essas mudanças de acorde de um jeito que pareça algum tipo de paisagem, assim. Mas eu acho que principalmente o ritmo também tem um papel muito importante, assim. Quando a coisa tem muita subdivisão, muitas notas tocadas em um curto espaço de tempo, isso, para mim, traz um motor, assim. É como se tivesse um motorzinho ali atrás de tudo, como se fosse um trator. Uhum. E o ritmo, para mim, tem esse papel de fazer a coisa andar mesmo, assim. Uhum. Então eu vou ter que te perguntar agora, quando você olha pro A Onda, seu novo single, qual que é a paleta de cores dele? Acho isso meio subjetivo, Sim, mas pra você. mas para mim o baixo na verdade tudo tá meio subordinado ao ritmo, assim, eu sinto que tá tudo meio subordinado à mesma subdivisão rítmica, assim, Uhum. sabe? O fim do motorzinho por trás de tudo tá sempre lá, assim. E aí para mim tem a base gira em torno de uma harmonia que é meio confortável, assim, dentro de uma zona de conforto, assim. E isso traz uma cor, assim, uma coisa mais calma, talvez, talvez um azul. Mas aí tem os saxofones, tem uns synths que vem com uma energia, assim, que eu acho que já traz uma coisa mais agressiva, talvez mais enérgica, assim, Uhum. né? Eu gosto muito de combinar os três saxofones. Gravei essa música, quem gravou os saxofones foi o Tomás, meu amigão, Tomás Souza. E os três saxofones, acho que juntos eles soam com uma textura assim mais doce, assim, Uhum. sabe? Apesar de ser uma coisa bem enérgica, assim, meio frita, eu acho que o som do sax é super doce e aveludado ao mesmo tempo, assim. Então, eu acho que mistura essa coisa de harmonia numa zona confortável, assim, que é tranquila,
e os saxofones e os synths são uma coisa mais pilhada, mais frita, assim. Aham. E eu acho que é meio essa paleta, assim. Sensacional. E vem cá, quando a gente olha então pro A Onda, quando a gente olha pros saxofones, quando a gente olha pros ritmos, quando a gente olha pros azuis da música, então, o que que ela reflete do seu próximo disco? Eu acho que ela reflete o estado de espírito mesmo, assim. E esse motorzinho da subdivisão rítmica, assim, o tempo todo, para mim, é o que é a maior característica do disco, assim. Tá tudo meio subordinado à mesma rítmica, assim, tá tudo muito colado junto com o outro no ritmo. E essa coisa de ser para cima, de ser enérgica, de ser pilhada, para mim é o grande coisa do disco, é o grande lance, assim. Eu acho que o disco tem bem a ver com essa música, assim, apesar de não ser tudo tão igual, é tudo bem igual. Roberta Campos é pura sensibilidade. A cantora e compositora lançou recentemente O Amor Liberta, o seu 5º disco de estúdio, em parcerias com Nath Roots, Hildon, Humberto Gessinger e Luiz Caldas. Ela veio ao podcast contar um pouco sobre o que está ali nas entrelinhas dessas suas experiências musicais. Ouve aí. Roberta, O Amor Liberta. Então eu quero te perguntar, o que que é falar de amor hoje? Então, com esse título aí, eu quis falar do amor partindo do amor que nasce dentro de nós, por nós mesmos, né? Então, esse amor que liberta, ele vem do amor próprio, que eu acho muito importante sempre, porque é esse amor que reverbera no mundo, esse amor que faz com que a gente ame o próximo de uma forma incondicional mesmo, né? E eu acredito que a partir dessa liberdade que esse amor dá para a gente é livre de tudo. E nos dias de hoje, eu cada dia mais venho aprendendo o quanto que o amor é importante, o quanto o amor é cuidado, e o amor é todas essas coisas bonitas que a vida entrega para a gente. Quando você está contando isso, eu imagino que seja fruto de processos internos seus, de processos de vida que são muito seus, mas ao mesmo tempo eu acredito, meu palpite é, quando você lança um disco com esse título, é porque você também reconhece a universalidade dessas questões, né? Você entende que o que você está passando pode fazer bem para os outros, né? Com certeza, até porque a música, ela parte de uma coisa que você compartilha, que você gosta. Eu amo a música e me comunico através dela, e é a forma eu acho mais intensa assim, que eu encontrei de me comunicar com o mundo, né? Mas essa canção eu entendi que ela ajuda com que o outro também possa se comunicar através da minha mensagem, né? Então eu nada mais que canto o que o outro sente também. Então, aquela coisa assim, a Roberta me entenderia, né? Roberta Campos me entenderia. Acho que é mais ou menos isso que acontece comigo também com compositores que eu gosto, com canções que eu escuto e me ajudam tanto na minha vida também. Eu sempre disse que a música me salva. Então, é uma coisa de todos os sentidos, assim, de canções que eu escuto que me ajudam. Depois eu aprendi a compor também, né? Aí comecei a compor e também, de certa forma, ou até bastante, assim, eu posso dizer que me ajuda muito, porque a música, quando eu faço uma composição, às vezes eu me resolvo muito ali naquilo que eu escrevi, que eu compus. Interessante. E vem cá, como é que foi para você esse processo de você descobrir a potência que a sua música tem ou pode ter no lado afetivo do outro, na escuta afetiva, nesse A Roberta Me Entende? Como é que foi desenvolver essa potência ao longo dos anos? Foi bem louco, assim, porque quando eu percebi isso, foi de uma forma muito intensa também, porque a mensagem que me chegou, acho que quando eu me toquei, foi forte. Uma mulher foi num pocket show que eu fiz numa livraria, aí tinha uma fila, assim, o pessoal pegar autógrafo para conversar e tal, como sempre acontece. E daí, esse dia eu lembro até que demorou um pouco, assim, tinha bastante gente, e ela esperou
bastante, foi a última pessoa a falar comigo. E aí falou, eu sei que você deve estar muito cansada, mas eu não podia deixar de te contar uma história, porque eu venho lá da Bahia, e falou da cidade dela, era do interior, não lembro exatamente o nome agora, e aconteceu lá uma pessoa que faleceu, e daí o médico foi conversar com os familiares para aquela coisa do trâmite de doação de órgãos e tal, e eles foram e falaram que iam liberar com uma condição, desde que a música de Janeiro a Janeiro da Roberta Campos tocasse. E daí foi incrível, porque 8 pessoas receberam órgão dessa pessoa, sua música tocou 8 vezes. Aí eu falei, poxa, o negócio parada é maior ainda do que eu sinto, né? Porque a música sempre foi um negócio assim muito além para mim, de sentir mesmo, de sentimento, sabe? Mas eu não tinha essa ideia até aquele momento de que a minha música também para o outro era tão importante. É tipo, salva vidas. Salvou 8 vidas. E eu faço parte disso, sabe? Então, é incrível, é muito grandioso mesmo. Caramba, que baita história, Roberta. Incrível isso. Mas vamos pensar bonita, então... né? Muito linda, linda demais. Vamos conversar um pouco mais sobre composição e produção desse disco, inclusive, né? Do Amor Liberta. Eu penso que você chegar ao seu 5º álbum agora, você... De novo, palpites de quem tá aqui de fora, né? Mas eu penso que você tem 2 caminhos que você pode seguir. Você pode pegar a tua experiência e entender o domínio que você tem sobre sua composição, sobre as produções, sobre os arranjos, enfim, sobre as letras, mas também tem uma outra ferramenta que é a de você saber melhor do que nunca como estar aberta a esse disco se mostrar para você. Qual o caminho que você costuma seguir? Eu sigo o caminho do meu coração. Eu sempre deixo tudo fluir, sabe? Uhum. Não fico presa a nada, assim. Eu acho que essa liberdade também que eu canto desse amor também, eu acho que na música eu sempre fui mais livre, não tenho medo de experimentar, de me juntar com ninguém, sabe? Não tenho preconceito com nada. Então eu acho que a música é um negócio assim tão bonito que toca tantas pessoas e é um negócio que, por exemplo, você mesmo pode gostar da minha música, do outro, de várias coisas, como eu posso gostar de uma música que você gosta também, e de outro, e é um negócio tão amplo assim, e tão pessoal, né? E é pessoal para mim também. É meu trabalho, mas eu acho que a primeira coisa, como eu venho falando, é um negócio que me toca, né? Que faz parte da minha vida de uma forma muito especial, assim, de me salvar mesmo. A música sempre me resgatou, sabe? Então, eu faço a música que primeiro me faz bem. Uhum. E que eu sei que quando ela nasce dessa forma, assim, tão sincera, é inevitável que o outro não fique tocado também. Uhum. Interessantíssimo. Você falou isso, né, de você não ter preconceito com quem você se junta. E quando a gente pega esse disco e tem, por exemplo, Humberto Gessinger numa faixa, Nath Roots na outra faixa, são 2 nomes que de fato não são necessariamente parecidos, não necessariamente estariam na mesma playlist, talvez, né? Como é que é pra você esse trabalho de você reconhecer com quem você pode se juntar para trazer pro seu som? Então, aí vou até complementar. Tem também composição com Wildon e tem composição com Luiz Caldas. Chique demais. Eu me junto assim, com essa identidade, eu acho que essa sintonia que rola quando eu encontro com as pessoas, né? Porque primeiro de tudo tem que ter uma afinidade, porque eu acho que é uma coisa muito íntima, né, para você fazer música, não é tipo, encontrei uma pessoa que eu acho que faz música bem e de repente vou lá fazer música. Tem sempre uma afinidade que rola primeiro, que nem o Luiz Caldas, assim, ele me mandou um vídeo um dia falando de que tocava uma música minha no show dele, achei aquilo incrível, ele falou, vamos compor? Eu falei, nossa, vamos compor. E daí fizemos uma música, cantei com ele no disco dele, depois a gente continuou compondo, até que veio essa música É Natural, que eu botei no meu disco, que ele me ajudou a terminar. Fui para Salvador, participei de ensaio de carnaval com ele, sabe? Então é um negócio muito bonito, assim, que acaba rolando uma amizade, a gente vira irmão mesmo, sabe? E aí a música nasce.
É sempre assim. Vem de uma coisa mais profunda mesmo, de irmandade, de amizade mesmo. Sim, sim. E eu preciso te perguntar, você citou 2 vezes aqui durante o nosso papo que a música me salva. E eu queria te perguntar, então, você Aham, consegue verbalizar com mais detalhes, né, o potencial que você sim. encontra na música de salvação mesmo, ou de impacto, né? Primeiro, eu vou falar dessa experiência que eu até citei, que nem a minha, né? Da pessoa que me contou a história do transplante de órgãos. Mas tudo começou para mim com a música quando eu tinha. Quando eu era muito pequena, eu vi meu tio tocar violão, eu tinha uns 5 anos de idade e já fiquei apaixonada por aquilo, queria tocar violão também e tudo, né? Mas quando eu fiz 11 anos, meus pais se separaram e eu fui morar com os meus avós. Então, ali me batia muita tristeza, assim, de ficar longe da minha mãe, por exemplo, que foi para mais longe e tal. E a minha tia, sabendo que eu era apaixonada por música, falou se eu queria ir na casa de um vizinho lá da minha avó, para ele me ensinar alguns acordes de violão. E para mim, se abriu um portal ali que eu entrei de cabeça. Daí comecei a aprender a tocar violão, e todas as vezes que eu entrava naquele estado mais triste e pegava esse violão e começava a tocar, era como se tirasse com a mão, assim, sabe? Naquele momento eu me sentia muito bem. Então, foi a experiência própria mesmo de que a música salva a gente, que a minha vida foi transformada com a música. Eu venho também de uma cidade e uma família pobre, sem muitas oportunidades, a começar de estudo, né, que é um negócio muito importante. Não tinha lá na cidade acesso a livros, né? Não tive muito acesso a livros. Vim conhecer um monte de coisa assim de uma forma mais tardia. Teatro, com 26 anos de idade. Fui conhecer o mar, tinha mais de 30 já, sabe? Então, foi tudo meio tarde, assim. E ter contato com as coisas eu tive mais quando eu vim morar em São Paulo, e pela minha curiosidade, São Paulo que não te deixa em paz, assim, né? Vamos dizer assim, você tá na rua, você tem cultura, respirando cultura o tempo todo, isso foi muito bom para mim. Mas eu tive essa falta, e a música me possibilitou a viver dela e para ela, a conhecer outros países, cidades, conheço muitos lugares do Brasil, muitas pessoas, muitas culturas, e a música, toda vez que eu preciso, assim, me reconectar comigo, eu me tranco um pouco, assim, dentro da canção, sabe? Escuto uma música e eu consigo me equilibrar um pouco mais. Eu aprendi muito, assim, que a música, ela me traz uma paz e me traz entendimento, né? Eu consigo, aprendi, assim, cada vez mais falar comigo através das minhas composições também. The Badios é uma dessas bandas que sempre que lançam alguma coisa nova, a gente vai querer dar uma olhada. A primeira vez que o grupo de Sergipe apareceu no Música Pra Ver foi em 2012, há 9 anos já, e não tinha uma escolha melhor para a capa desse episódio, até porque esses temas têm tudo a ver com a produção da banda. Júlio Andrade, o vocalista, veio contar sobre Clareia Trevas, o primeiro single do disco Tupã Rá, que sai em outubro. O clipe, co-dirigido pelo próprio Júlio, já está comentado no musicapaver.com. Júlio, esse episódio do podcast está chegando junto do lançamento do clipe de Clareia Trevas, né? Então, para começar, conta uma coisa, por que vocês escolheram essa música para falar do disco novo? Essa música, ela tem uma mensagem urgente, assim, né, dessa busca de luz, né, em tempos trevosos, como já diz o tema, e eu creio que esse disco novo da Badios, ele tem uma pegada mais solar, né, nesse sentido, né, é um disco um pouco mais para frente, dançante, com mensagens positivas, e faz parte de uma trilogia, né, cara, que começou com Brutal, que é onde eu vivia o caos ali, né, toda aquela questão sociopolítica na flor da pele, que hoje continua a gente vivendo meio que um Brutal ainda, né, nessa cidade fictícia que nada mais é que o mundo atual. Depois veio o Vulcão, que era aquela onda mais introspectiva, é a saída desse indivíduo, né, da cidade, que estava fervendo ali, estava em chamas, para buscar entender
qual é o sentimento dele, o que é que passa por dentro dele. E aí, depois desse recolhimento, né, esse indivíduo, né, sai da mata, né, onde foi buscar essas energias, esse contato com a natureza, mais fortalecido, entendendo um pouco mais das suas angústias, e podendo encarar o mundo de uma maneira um pouco mais leve, mais madura, né? E aí o disco tem essa pegada, e Clareia Trevas, por ser uma música dançante, com frases rápidas, não tem uma letra tão grande, já traduz esse fio condutor desse indivíduo que chega com mais esperança, né? Com mais boa energia e pá. E assim como o single anterior, que foi um encontro de Bajos com Siba, né? Que também já traz essa linguagem que eu falei mais para frente, dançante, tendo também uns momentos de nostalgia, né, do resgate das minhas memórias de infância, né, no interior, nos povoados, bicicleta, sítio, banho de rio, ao mesmo tempo trazendo um pé aqui também no agora e tal, sabe? Então, no final das contas, esse clipe mesmo representa eu como se fosse um negacionista da vida ali, e o Agapito, que é meu rival, a vida, né? Dando um pau nessas pessoas que negam coisas que a ciência prova de alguma maneira. Isso é uma analogia que pode ser desmembrada, pode ser colocada em várias outras coisas ali, mas eu represento muito aquela pessoa prepotente, muito aquela pessoa ignorante mesmo, sabe? E o Agapito, que é uma pessoa já experiente, um cara que veio aqui do underground, já tem 72 anos, tá ligado? Ele já tem vida suficiente para me ensinar muita coisa, assim. E quando eu sento para conversar com ele, sempre ele tem umas coisas mais surrealistas e tal, né? Tem umas teses sobre a pandemia. E aí, porra, quando eu conversava com ele, foi por aí, porque de vez em quando ele aparece aqui para conversar mesmo, né? Que ele vive só, né? E às vezes um amigo meu traz ele aqui só para espairecer, e aí me vem essa vontade de chamar ele, cara. E eu acho que ele é um cara que tem sabedoria, que também, para mim, tem muito meu respeito. Ele foi a capa do Sina, né? Do disco da Bajos em 2013. É o mesmo senhor daquela capa. Eu quis resgatar ele porque existe uma conexão dentro da história da Bajos, na linha cronológica, né, de coisa de 8 anos atrás, a gente trazer aquele personagem de novo, né, e trazer, reativar essa memória. O povo de Sergipe pira, né, aqui todo mundo conhece ele, aí todo mundo ficou feliz, e aí é isso, a música traz essa alegria, né, a música e o clipe trouxe essa alegria, e eu acho que esse sentimento que a música, o clipe traz para as pessoas, né, que é um pouco de felicidade, bem que seja momentânea, né, de 2 minutos ali, já é o suficiente, é uma forma de clarear as trevas, entendeu? Foi por isso que a gente tratou esse clipe com muita leveza, né? Eu sou muito sério nas coisas que eu faço e tal, mas como se você olhar os 2 clipes, ele já tem essa linguagem mais solta, né? É diferente de você pegar, sei lá, os clipes anteriores, assim, de músicas mais carregadas, sacou? Pois é, e eu acho muito interessante, você logo trouxe essa questão alegórica, desde o Brutal, passando pelo Vulcão, né? Você sempre traz uma poesia muito metafórica, que a gente do lado de cá vai entender a sua mensagem, ao mesmo tempo que a gente tem o potencial, né? Cada ouvinte tem o potencial de criar a sua própria interpretação em cima de cada coisa que você nos entrega. A esse ponto da sua carreira, da sua discografia com a banda, você consegue entender qual lugar que você gosta de trabalhar a sua poesia mesmo? Essas metáforas, essas alegorias que a gente está conversando e dar pro ouvinte de fato essas interpretações. Você consegue se analisar e te entender artisticamente nesse aspecto? Eu parei até de inculcar muito com isso, assim, né, de saber se as pessoas vão compreenderem a mensagem de uma maneira muito rápida, mas eu gosto quando as pessoas trazem sua leitura, trazem sua interpretação. Cara, eu fico muito emocionado quando recebo mensagens, tá ligado, assim, de pessoas, por exemplo, a música Bem TV, né, que é a participação da Cel, com a letra que eu fiz num momento muito, assim, muito
eu estava muito sensível, muito introspectivo, né? Tava passando por uma crise de ansiedade muito forte. E algumas pessoas, quando viram um clipe mesmo, né? Porque o clipe, a música já é algo sensorial, mas quando você retrata essa mensagem através das imagens, de uma forma imagética, as pessoas acabam tendo uma emoção a mais. Cara, e foi muito massa, véio, esse retorno da galera. E pessoas me trouxeram experiências próprias, né? Pô, isso lembrou, né? Essa letra lembra do momento que eu estou passando, ou é uma forma de me acalentar nesse momento. Então, para mim, cara, quando eu estou fazendo música, primeiro eu penso em mim, né? Que a música é algo muito pessoal, é muito íntimo, tá ligado? Eu geralmente não estudo muito a forma que eu quero passar essa mensagem, porque ela vem de uma forma muito intuitiva, né? É como se fosse baixou alguma coisa aqui, muitas vezes. E a letra, cara, por incrível que pareça, muita gente até acha, não sei se é comum, mas as pessoas que eu comento acham que é o caminho inverso. Eu geralmente faço a letra por último. Muitas vezes eu crio uma melodia, né? Fico fazendo sons. Aí, a partir da melodia, eu começo a falar algumas palavras-chave, assim, né? Que vão aparecendo e tal. E começo a me transportar para algum lugar, né? Geralmente eu me coloco em alguma ocasião, em algum lugar. Isso está muito ligado também às minhas memórias afetivas, né? Eu busco muito essas minhas lembranças, seja de crises pessoais, seja de histórias de amigos, né? De uma barra, né? Eu sempre trago um pouco de experiência própria e menos fantasia nas minhas letras, né? Nem que seja algo de pessoas próximas que eu soube que viveu alguma coisa do tipo. Mas muitas vezes também eu me coloco em lugares. Quando eu estava escrevendo no Vulcão, né, que é a música, eu falo assim: eu sou o cidadão da mata, a mata é meu coração. Cara, eu me fui na mata que quando era guri, né, em São Cristóvão, eu vivia nas matas lá e minha memória, né, velho, foi lá naqueles lugares, naqueles pés de fruta que eu ficava pendurado. Vivia uma liberdade ali inocente, né, velho, da criança, do inconsequente, da conexão com a natureza mesmo, de fato. E é algo que hoje, cara, é muito difícil de se fazer, de ter esse tempo, né? Enfim, a vida adulta traz a responsabilidade, os boletos e tudo mais, e às vezes a gente esquece um pouco de respirar, velho. É isso. Não é à toa que o mal do século é a ansiedade, né, cara? E que as pessoas cada vez mais estão atentas a isso, aos sinais. Então, cara, fazer música para mim é uma imersão tremenda que me desperta sentimentos, sensações, me traz muita, não só coisa boa, mas coisas ruins também. É uma forma de exorcizar muitos sentimentos também, sacou? Sim. Deixa eu te perguntar então uma coisa, Júlio. Você falou que você não tá querendo ficar pensando muito na maneira com que você então vai fazer essas coisas. Porém, você mesmo acabou de falar que as pessoas vêm e trazem pra você interpretações que elas tiveram e lugares que a sua música tocou nelas. Você pode contar um pouco mais de como que você tem lidado com isso? E talvez algumas experiências que tenham marcado você nesse processo? Cara, teve essa ideia do Ben TV mesmo, né, que realmente me deixou muito impressionado. Teve uma pessoa que ela é praticante do candomblé e tal, e ela falou que estava com a companheira dela, né, assistindo na sala. Ela ficou arrepiada, assim, como se estivesse tendo uma sensação de ter alguém perto dela quando vê no clipe. Eu estou me arrepiando aqui, falando, né, e da emoção, a imersão dela no vídeo, e a companheira dela incorporou na hora que estava vendo o clipe, tá ligado? Como se realmente tivesse tendo, sei lá, uma conexão com outra dimensão mesmo, né? Com um lado espiritual, que é justamente o Vulcão é muito isso, assim, a minha proximidade com o meu eu mais espiritualizado, assim, sabe? Então eu passei enfim, a ler sobre isso, a buscar referências de coisas que eu já acreditava, mas não buscava aprofundar. E já tiveram muita gente também, cara, que
que quando me encontrou pessoalmente, falou, cara, sua música me salvou muito, né? Isso é uma coisa muito marcante, porque principalmente gente que é de Sergipe, que vai morar fora, né? Vai morar em outro estado, se sente só, aí fala, porra, velho, muitas vezes me vi sozinho, triste pra caramba, botei sua música e me deu outro ânimo, sacou? Me deu mais vida, porque a música lhe traz lembrança, né? Se você ouve uma música, ela leva você para um show que você foi, né? Leva você com os seus amigos de alguma maneira. Então, velho, esses relatos são bem comuns e isso me deixa muito contente e faz eu acreditar cada vez mais no que eu faço e que cultura é muito importante, né? Não só a música, mas a galera que trampa com audiovisual, que trampa com artes visuais, né? Com teatro, tudo vai trazer é tudo muito sensorial, é muito... eu trato a música como algo muito genuína, muito visceral, né? Não eu não faço... Não é algo que eu vejo, eu tenho uma fórmula, eu sei que... eu acho até que daria certo se eu seguisse fórmulas, né? De fazer músicas tendenciosas, a galera tá curtindo mais essa onda assim, vamos ver. Só que ao mesmo tempo não é uma verdade para mim, né? Entendeu? Uma vez que você coloca o business na frente, né, o mercado na frente, você acaba criando uma barreira com sua alma mesmo, assim, né? Que a música é isso, e o blues me ensinou isso, né? Eu sou muito do blues, assim, né? Quando a guitarra para mim foi o que me alimentou essa minha conexão forte e séria, né? Esse meu compromisso com a música e o blues falava muito da alma, né? Também, né? Do sofrimento, da coisa visceral, de transmitir aquela dor de alguma maneira, né? E aí eu pensei, porra, velho, meu caminho é por aqui. Eu acabei muito nesse nicho mesmo, de trazer problemas, muitas vezes questionamentos, né? Uma narrativa. Eu vejo que quando eu escrevo música, eu vou por mais por aquele caminho dilanesco, assim, de escrever, muitas vezes contos, assim, né? Agora que eu estou há pouco tempo que eu passei a desenvolver um pouco mais de um formato mais poético, assim, de alguma maneira, né? Mas eu sempre tive uma facilidade maior de escrever. Se você pegar no Sina, tem muito disso, né? O Zorrão, a Salomé, tem os Leão, né? Esses personagens me inspiraram muito, e aí eu escrevia uma história, quem era o cara, qual foi a história dele ali e tal. E isso para mim era... Até ali, o Brutal, eu já mudei um pouquinho mais, né? Já trouxe música como Soledade, né? Que já tem uma veia poética mais forte, mas ao mesmo tempo tem Miquim, né, que é uma música que conta a história de outro cara que vivia meio atormentado na cidade e uma vida muito sofrida. Então, todos esses personagens eram aqueles seres aquelas pessoas que eu via na rua desde pivete e tentava imaginar o que estava por trás dele, né? O que é que tornou ele aquele cara que está morando na rodoviária, o que é aquela mulher que vive, depravadona, tipo drogadona na cidade, né, sem ter esse autocuidado, de não aceitar a ajuda de ninguém. É como se fosse autopunição, às vezes também é um desamparo, um abandono. Cara, isso aí eu fico viajando, né, desde quando eu ia para o colégio, né, e eu não tinha esse poder de compor, mas eu já tinha essa sensibilidade de me colocar, ter um pouco da empatia, né, com as pessoas também, né, de se colocar e ter aquele sentimento de, de querer ajudar de alguma maneira, enfim. Mas é por aí. Sim. E antes de me despedir de você, então, eu queria resgatar aqui uma lembrança que eu tenho da última vez que a gente sentou para conversar em 2018, na época do lançamento do Vulcão, que eu faço uma ligação muito direta com algo que você falou agora há pouco. Porque é o seguinte, naquela vez que a gente estava sentado conversando, você contou para mim que o que você ouve te move demais como inspiração. Então, quando você tá fazendo um disco, você acessa
com facilidade esses lugares, essas referências que você tem, pelo impacto que elas têm em você. E agora há pouco você falou que música pra você é um lance muito pessoal. Eu achei muito bonita essa frase. E eu queria te perguntar então, quais são os sons que têm te movido? Quais são os sons que têm te transportado para outros lugares? E seja para tua infância, os sons que os outros fazem, né? Seja para tua infância, para suas memórias, ou para lugares emocionais mesmo ultimamente? Cara, eu tô escutando, cada vez mais eu tô escutando música brasileira, né, mais a fundo. Esse ano eu tô ouvindo muito Beto Guedes. Eu comecei a pegar aquela galera de Minas, né, que fazia parte do Clube da Esquina, e estudar a discografia deles. E esse universo do vinil, né, acabou trazendo para mim essa vontade de garimpar esses discos, pegar esse disco para ouvir com mais tranquilidade, né? Pegar, ver letra e tal, ficha técnica. Eu gosto muito do Amor de Índio, um disco do Beto Guedes, que eu estou ouvindo muito. Porra, me leva muito para, sei lá, às vezes em um tempo mais chuvoso, sabe, tem uma viagem assim de transportar até por estação de ano específica, assim. A Cátia de França já me leva muito para as feiras, né, para a parte do interior mais urbano, assim, mais bem interiorano, assim, sabe, aquelas pessoas que se comunicam de maneira, sei lá, é como se fosse uma grande vila, todo mundo se comunicando, sabe, eu vou falar com não sei quem, chamar não sei quem. Agora tem um outro cara chamado Elomar, cara, e esse bicho me pegou em cheio também, que ele tem um disco, é o primeiro álbum dele, eu não vou lembrar, é o título bem meio longo, assim. Cara, esse disco eu ouço quase todos os dias, desde o final do ano passado, e ele tem uma narrativa, e ele toca um violão, cara, de uma maneira meio até clássico, misturando música popular com aqueles arranjos de músicas clássicas, saca, velho? É muito complexo a forma dele tocar, mas a narrativa dele, a letra dele é como se você estivesse contando uma história, né? E aí ele usa muito termos de vícios de linguagem, que às vezes eu particularmente sou muito familiarizado, mas ele, quando ele lança os álbuns dele, ele lança o álbum junto com as traduções, tá ligado? Ele bota a letra e pega cada palavra, o que significa, e bota lá para as pessoas entenderem, porque é tanta, sei lá, neologismo que chama, não sei, né, palavras que as pessoas inventam, né, que acabam transformando ela com o tempo. Ele me coloca, velho, num lugar que eu gosto, assim, esse lugar do cara do campo, né? Porque eu cresci no interior, tinha um quintal grande, meu avô cultivava muitas frutas, tinha muito verde, muito bicho. Então, quando eu me pego nesse lugar, é onde eu me coloco um pouco em paz. E Elomar, cara. Elomar. E outra pessoa, se eu puder falar aqui, é TT Espíndola. A TT Espíndola tem um disco chamado Piraretã, que eu sou apaixonado por esse disco. Amo muito a voz dela, a conexão dela com da onde ela veio, né? Que ela é do Mato Grosso. E ela traz as palavras de lá, dos rios, dos pássaros, da vivência dela. Para mim, música é isso, sabe, André? Quando a pessoa me apresenta um pouco da sua cultura de alguma maneira. É a mesma coisa quando eu ouço Desert Blues, quando eu ouço Bombino, Tinari Wen, tá ligado? Quando eu ouço agora, tô ouvindo muito a banda Altingan, né, que é da Turquia. Cara, eu nunca fui na Turquia, nunca assisti documentário da Turquia, mas me passa flashes ali, que talvez seja algo muito pessoal, né? É o que eu mesmo criei. É a mesma coisa quando você lê um livro, né? Você está lendo um livro que você cria aquele ambiente, você cria o rosto daquela pessoa. Então, isso para mim é magia, né, cara? É o poder que a música tem, de transcender mesmo o que a gente acaba enxergando no material, né? E este foi o podcast Música Pra Ver. Siga o podcast na plataforma que você mais gosta para você acompanhar os próximos lançamentos e ter acesso também aos episódios já lançados, com muita gente querida, muita gente incrível. Por falar em gente incrível, a trilha sonora é do Cientista Perdido, que tá aí com um EP quase pronto para lançar. Eu sou André Felipe de Medeiros e vejo você na próxima.